Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos na nossa última lição, quinta lição, sobre noivado. Na primeira lição, a gente viu as considerações para determinar se vai casar com uma certa pessoa ou não. Na segunda lição, a gente viu como iniciar o noivado e a sua importância. No terceiro, a gente falou sobre comportamento, principalmente do que a gente deve conversar, como a gente deve agir. E o último, preparando para o casamento. Muito importante isso. E hoje não é tão gostoso, não, porque a gente vai falar sobre no caso que decide não casar. Como a gente deve reagir? O que a gente deve fazer? Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de falar sobre esse assunto muito importante. Esta parte é importante, ninguém gosta de pensar sobre isso, mas este acontece, e no caso que acontece, a gente deve saber como agir como cristãos, como agir glorificando Cristo. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, muitas vezes, ou não muitas vezes, mas às vezes, por uma razão ou outra, o casal determina de não ir para frente. E na lição 1, a gente falou sobre muitas dessas razões. Essas razões devem ser consideradas antes de entrar no namoro ou noivado. E nós queremos falar sobre como nós devemos reagir. Muitas vezes a gente fica irado e reagimos de uma maneira que cria um grande escândalo, que cria alguma coisa que não é gostoso. Talvez a pessoa pense ou fala, não acredito que ele está me tratando desta forma depois de tanto tempo juntos. Ou talvez, nunca mais irei namorar, pois nunca mais quero me machucar como desta vez. Outra, eu sei que terminei um namoro há uma semana, mas ontem à noite eu acho que encontrei meu príncipe encantador. Ixi, eu nunca gostei dela mesmo ou dele mesmo. Todos estes são uma manifestação de amargura, de ira. E esta pessoa que uma semana depois acha uma novo namorado ou namorada está geralmente reagindo de amargura, querendo machucar outra pessoa. Então nós devemos, como crentes, a gente deve reagir de uma maneira que vai honrar Deus. E nós devemos considerar certos princípios. Nós devemos lidar com esta questão biblicamente. Em Mateus 7, em versículos 3 a 5 diz, E por que reparas tu, argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou não dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro no teu olho, e eis um trave no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e não verás claramente para tirar o argueiro do olho do seu irmão, teu irmão. Então, quando tem um noivado desmanchado, noivado também, nós devemos se considerar, a gente deve se analisar. Será que eu tenho alguma coisa que eu fiz errado? Será que tem alguma maneira que eu
não glorificou Deus em nosso relacionamento? Será que eu sou uma pessoa que não está honrando Deus na minha atitude, minha comportamento? Em vez de olhar para outra pessoa, ficar magoado com outra pessoa, nós devemos parar e pensar o que é errado comigo. O que eu fiz de errado? Sem dúvida, é uma coisa que a gente pode ver, eu estou reagindo de uma maneira errada. A minha reação não é algo que vai honrar e glorificar Deus. Então, nós devemos ser prontos para examinar nossos corações. Nós podemos fazer os seguintes perguntas para si mesmo. Você esperava que o namoro supresse as suas necessidades emocionais, suprisse? Onde estava sua esperança durante todo o relacionamento? Quer dizer, você estava pensando em si mesmo? Você estava concentrando sobre suas próprias emoções, a maneira que você sente? Ou estava pensando sobre como outra pessoa sente? Outra pergunta, você tentou manipular o relacionamento para ter seus desejos satisfeitos? Este pode ser dominando, inveja, querendo a pessoa fazer certas coisas só para se agradar. Uma outra pergunta, você foi possessivo? Você não deixou outra pessoa falar com outras pessoas? Seu desejo durante o namoro foi sempre de casamento? Quer dizer, você estava pensando sobre o futuro? Ou você estava pensando sobre os prazeres, sobre a sua vontade na presença? Um ênfase sobre o que você podia ganhar hoje e não o futuro casamento. Qual era seu objetivo durante o noivado, o namoro? Você foi sexualmente impuro? Tratou outra pessoa com pureza? Você tomou uma posição acusadora? Está sempre reclamando, acusando outra pessoa de alguma coisa. Estava negativo. Como você reagiu quando suas vontades e preferências não foram satisfeitas? Você ficou irada? Você ficou eu estou tentando pensar. Bicudo, eu acho que é a frase que eu quero mencionar aqui. Você ficou fechado, cara feia. Você faltou com perdão. A pessoa fez alguma coisa que você não gostou. E você está sempre lembrando a pessoa desse, não queria perdoar a pessoa. Você foi egoístico neste relacionamento. Você procurou a melhor forma de comunicação para resolver os problemas. Como os problemas foram resolvidos? Nós devemos se considerar, será que eu errei? Será que meu alvo, meus desejos não foram certos? Será que eu estou culpado em alguma coisa? Então, nós devemos lembrar certas coisas, nós devemos lembrar que Deus está neste processo de namoro, de noivado. Pelo menos Ele deve estar. E Ele quer usar todas as coisas para o nosso bem.
E Romanos capítulo 8 e versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, para daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tanto faz o que acontece, se a gente reage da maneira certa, Deus quer usar este para o nosso bem. Ele está em controle. Ele pode fazer isso. Então você está querendo deixar Ele trabalhar, de ser o foco do seu relacionamento. Nós devemos lembrar nunca retornar o mal com o mal. Romanos 12, 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Em vez de ficar irado, em vez de ficar desapontado, lembre-se que deve retornar com o bem e não o mal. Nós devemos lembrar que o dor só vai demorar um pouquinho. Bem, depende. Se a gente é super magoado e a gente guarda este mágoa, este ira no coração, o dor não passa. Mas se a gente está reagindo como Deus quer, perdoando, então aquela dor pode passar. Segundo Coríntios 4:17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Mesmo com o desapontamento, mesmo com o problema, se a gente reage na maneira certa, esta dor vai passar e a gente vai receber no glória uma recompensa excelente. E mesmo aqui, Deus pode usar essas coisas para o nosso bem e vai se a gente reage da maneira certa. Então nós devemos lembrar que Ele está dentro deste processo. Nós devemos não retornar ao mal com o mal, mas com o bem. Nós devemos lembrar que o dor vai passar se a gente reage da maneira certa. O fim do mundo não chegou. Outra ideia é que a gente deve usar o tempo extra para servir outras. Agora você estava gastando muito tempo com essa outra pessoa. Não é tempo para ficar sozinho no seu quarto chorando, pensando sobre outra pessoa. Não, é para ficar envolvido mais na vida das outras pessoas. Em Filipenses 2, versículo 4 diz: não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, a melhor maneira para vencer um coração partido, tristeza, desânimo, é fazer alguma coisa para os outros. Uma senhora na minha igreja nos Estados Unidos, anos atrás, estava desanimado e chegou ao pastor e perguntou: como eu posso vencer este desânimo? E ele falou: eu quero que você volte para casa, faz um bolo e dá para alguém. E ela ficou brava com ele, virou as costas e saiu. E para as próximas semanas ela evitava o pastor, não queria conversar com ele, não queria ver ele. E finalmente um dia eles estavam cruzando no corredor, ele ficou em frente dela, não deixava ela passar. Ele perguntou para ela: como está seu desânimo? E ela falou meio embaraçado:
ainda um pouquinho grosso. Tá bom, né? Passou. O que aconteceu? Eu fiz o que você falou e passou. E ela estava zangada com si mesma, envergonhada, não queria ver ele, porque ela aceitou, primeiramente ela reagiu de uma maneira muito rude, mas aceitou o conselho e ceifou uma solução para o seu desânimo. Então envolve-se com os outros. E a última coisa que eu quero mencionar aqui, e talvez a mais importante, é perdoar outra pessoa. Perdoa ele, mesmo que ele está errado. Nós devemos entregar essa pessoa, a situação, nas mãos de Deus. Nós devemos desejar o bem desta pessoa. Nós devemos orar a Deus que Deus abençoe esta pessoa. E para mim, quando eu fui ofendido ou estou ofendido, eu oro para o bem da pessoa. Então nós devemos fazer isso. O Mateus 6, 14 a 16, dois versículos desafiadores, mas assustadores para mim. Primeira vez que eu vi eles, eu fiquei assustado. Mas agora, vendo a importância e colocando eles em prática, são uma benção para mim. Mateus 6, 14 a 15 diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Você está zangado com outra pessoa, você perdoa ele e Deus vai perdoar você da sua mágoa. E ele vai dar você paz. Mas o próximo versículo diz: Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Esse não está falando sobre a perda da salvação. Você está falando sobre a perda de comunhão com Deus. Se eu estou zangado com outra pessoa, mas eu não quero perdoar outra pessoa, mas eu quero chegar perto de Deus e eu quero que Ele me perdoe dos pecados, dos meus pecados, e para restaurar a comunhão com Ele, este não vai acontecer até que a gente perdoe os outros. Que condenação, que perigo. E eu estou convencido que a maior parte dos salvos, dos crentes fervorosos, até frequentando a igreja, fiel na leitura bíblica e talvez até na oração, eles não sentem a paz com Deus, eles não sentem comunhão com Deus, porque eles estão lá com outra pessoa. Então nós temos de aprender a perdoar outra pessoa. Nós temos de entregar as mãos, Ele está em controle, entregar nas mãos de Deus outra pessoa, a circunstância. Nós devemos orar para a pessoa. A Bíblia diz que nós devemos amar nossos inimigos, bendizer, fazer bem, orar. E nós devemos começar a desejar ajudar outra pessoa se podemos. Às vezes não dá, às vezes não devemos. Mas nós devemos perdoar outra pessoa, desejando o bem desta pessoa, tirando aquela má sentimento no coração. Essa é a maneira que a gente pode desmanchar, ter nosso namoro, noivado terminado e ainda tem comunhão e gozo e paz que Deus deseja para nós. Eu espero que essas 5 lições sobre noivado tenham sido uma bênção, uma ajuda para vocês. E fala com outras pessoas, principalmente para mim, lição 4, que fala sobre a preparação para o casamento
a necessidade de ter curso de prenupcial e também livros para ler. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade para falar com as pessoas. Pedimos que esses pensamentos possam ajudar. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez. Deus abençoe.